Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 15. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Se você é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e permanecer conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Para mim é uma alegria singular ter você aqui diariamente, onde nós começamos o dia alimentando a alma, alimentando o espírito com a palavra de Deus. Vamos lá, gente. João capítulo 21, versículos 15 em diante, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E então lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Gente, nós estamos aqui diante de uma das histórias mais sensacionais de toda a Bíblia. História essa que é dividida em duas partes, né? Primeira parte, o momento onde Pedro nega Jesus. Esse é um dos ápices de toda a narrativa bíblica, um dos momentos mais dramáticos. Pedro é um dos apóstolos mais proeminentes, mais apaixonados por Jesus, por que não? Um homem que disse que seria capaz de dar a vida para evitar a morte de Jesus, negando-o 3 vezes. E a segunda parte, esse momento que nós acabamos de ler, que é o momento da redenção, onde Jesus, através de uma pedagogia que ao mesmo tempo é muito simples e muito profunda, assim como o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Deus ele trabalha de um modo simples e ao mesmo tempo muito profundo. E através dessa pedagogia de Deus, de Jesus, que é simples e é profundo ao mesmo tempo, ele está aqui restaurando o interior de Pedro através de 3 perguntas. E isso já me leva, gente, a uma reflexão muito singular sobre esse texto, porque enquanto eu lia e pensava, olha como Jesus está mexendo no interior de Pedro, restaurando o interior de Pedro, através de perguntas. E eu comecei a pensar sobre quantas vezes nós pedimos respostas a Deus e não recebemos. Você procura entender em Deus algumas coisas. Tiago, eu tenho buscado a Deus em oração, em jejum, tenho buscado através de pessoas mais maduras, mais experientes na fé, tenho lido a palavra e Deus não me responde. Por quê, Tiago? Buscando essa resposta em Deus. É porque a gente acha que a resposta vai nos curar. Às vezes sim. Às vezes uma resposta nos cura, nos traz paz, nos traz direção, mas muitas vezes nós deixamos de perceber que Deus utiliza perguntas para nos curar. Isso é tão profundo. Isso, na verdade, ao invés de aumentar a aflição do meu coração, isso me traz paz. Porque isso me mostra que é possível caminhar mesmo sem ter todas as respostas. Olha que profundo isso. Gente, eu tenho certeza que essa palavra aqui vai entrar como uma flecha no coração de muita gente nesse momento. Você pode ser já uma dessas pessoas dizendo assim: Thiago, Deus já falou comigo. Se acabar o devocional agora, Deus já falou comigo. Agora é Deus. Mas vem comigo que tem mais. Primeira coisa, nós não precisamos de todas as respostas para caminhar. E Deus, muitas vezes, nos cura nos fazendo perguntas. Se você parar para prestar atenção, quando você vai a um médico, você chega no consultório de qualquer especialista em qualquer área, a primeira coisa que ele te faz é uma pergunta.
para poder fazer um diagnóstico, para poder entender o que você tem, o que você está passando, como é ali o seu histórico, o seu contexto. A pergunta é o start, entende? Lembro-me com muita alegria de uma propaganda antiga que falava assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E é interessante que as perguntas certas, elas são como chaves de acesso para as respostas certas. Quando nós estamos fazendo uma prova, seja de um concurso público, de um vestibular, uma prova do ensino médio, o professor de vez em quando levanta assim a prova e fala assim: gente, questão tal está anulada. Por quê? Porque tem um erro na questão. Observe que o erro na questão impede da pessoa chegar na resposta certa. E é interessante que quando fazemos as perguntas erradas, nós somos levados a abismos existenciais. Nós precisamos consertar as nossas perguntas, precisamos fazer as perguntas certas. Thiago, me dá um exemplo aí de uma resposta, de uma pergunta errada, uma pergunta que não é boa para a gente. Por exemplo, se você reparar, a nossa sociedade, ela historicamente foi mudando as perguntas que ela faz para si mesma. Se você recuar algumas décadas, você vai ver que as pessoas perguntavam assim: o que é certo e o que é errado, para poder tomar a sua decisão. Eu quero saber o que é certo e o que é errado para escolher o certo. A pergunta hoje mudou. A pergunta não é mais o que é certo e o que é errado. Se você perguntar o que é certo e o que é errado em alguns lugares, a maioria das pessoas vai dizer: olha, isso é relativo. A pergunta hoje é: o que te dá prazer? O que te faz bem? E note como essa pergunta, ela muda a jornada de muitas pessoas, porque nem sempre o que nos dá prazer, sensação de prazer, que nos traz uma excitação, uma euforia, nem sempre o que nos faz bem, a sensação de se sentir bem, é o certo. Vou te dar o exemplo de algo que é terrível, mas que nos dá uma sensação boa. Por exemplo, a vingança. Dizem por aí que a vingança é um prato que se come frio. E quantas pessoas esperam tempos, situações, momentos para poder executar, guardam um rancor no coração durante anos e executam a vingança. Às vezes, só de imaginar, de pensar, de visualizar a vingança, a pessoa já sente aquele gostinho saboroso na boca. Aquele desejo, Thiago, eu tenho uma vontade de me vingar, de devolver, de retribuir o mal que fizeram contra mim. Mas, na verdade, este se sentir bem, essa sensação que você acha que julga boa, ela, na verdade, está te fazendo mal. Ela está te corroendo por dentro. Ela provavelmente vai gerar para você um problema maior ainda. Você acha que vai estar resolvendo um problema, vai estar gerando outro maior ainda. Entende? Como muitas vezes o que me faz bem, o que me dá prazer, não necessariamente é o melhor para mim. Então, a pergunta direciona a resposta. É por isso que não precisamos de todas as respostas para continuar caminhando, mas precisamos da pergunta certa. E Jesus cura Pedro não com perguntas. Jesus cura Pedro com respostas. E olha que interessante, gente. Quando nós voltamos lá no Éden, isso aqui é muito profundo. Precisa prestar atenção nisso aqui. Eu sei que Deus está curando pessoas aqui. Quando nós voltamos lá no Éden, Adão e Eva, comendo o fruto proibido, pecam, se escondem. E aí, quando Deus chega para eles, pergunta que faz é: onde estás? Por que você se escondeu? Perguntas, perguntas, perguntas. Então o Espírito Santo ele vai soprar algumas perguntas no teu coração como forma de te direcionar, como forma de te livrar, como forma de te curar. E Jesus utiliza essas perguntas para poder curar o coração de Pedro. Eu sei que nessa história muitos pregadores vão para o significado das palavras aqui no original, né, que Jesus usa, e para algumas dinâmicas. Eu não acho isso errado de modo nenhum, gente. Pelo contrário, são abordagens que muito me abençoaram e abençoam muitas pessoas. Mas quando eu li esse texto, uma frase me veio no coração. Eu quero compartilhar essa frase com você. Um erro não é o seu fim. Pedro tem uma história muito linda com Jesus, né? O chamado dele, quando Pedro é chamado, ele já vive ali o milagre da grande pesca.
Pedro, para quem não sabe, era um pescador experiente, uma cooperativa de pesca. Estava ali precisando muito pescar, não tinha pescado nada. Jesus realiza um milagre, trazendo uma grande pescaria para o barco de Pedro. Jesus usa o barco de Pedro para pescar. Pedro é aquele que anda sobre as águas com Jesus. Pedro viu todos os milagres acontecerem. Provavelmente Pedro curou enfermos, expulsou demônios, porque num determinado momento Jesus envia os discípulos para irem pelas aldeias, pelas cidades ao redor, com essa autoridade de curar enfermos e expulsar demônios. Então, provavelmente Pedro não só viu milagres, ele participou da operação desses milagres. É um cara que tem história, gente, que poderia colocar aqui o cristianismo de todos nós juntos no bolso, né? Pedro tem uma história realmente singular. E ao mesmo tempo que a história dele é fantástica, ele tem um erro que é muito grave. Ele nega Jesus, aquele erro que ele comete, entre aspas, para salvar a pele dele, e na verdade começa a corroer a alma e o espírito dele, né? Pedro, com medo de ser preso no corpo, acaba aprisionando a sua própria alma. E aí ele fica, então, num confronto, num conflito muito grande. Olha só quantas vezes eu vejo pessoas ficarem com um peso tão grande na consciência pelo erro que cometeram, que até dão fim à sua própria vida. E quando não fazem isso de um modo literal, no sentido de tirar a sua vida física, elas dão fim à sua vida espiritual. Talvez alguém aqui esteja me assistindo exatamente agora dizendo: Thiago, eu não tenho coragem de orar. Eu não tenho um cara para poder chegar diante de Deus, porque Deus já me deu segunda, terceira, quarta, quinta chance. Ou então eu cometi um erro, Thiago, que eu não consigo me perdoar. Na verdade, a grande maioria das vezes que nós erramos é porque nós confiamos mais em nós do que em Deus. Isso está implícito na história de Pedro. Quando Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, eu vou morrer, eu vou para a cruz. Pedro fala: não, Senhor, de modo nenhum. Eu sou capaz de dar minha vida para impedir que você vá para a cruz. E aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Né? Porque esse inflamar da carne de dizer assim: eu sou bom, eu garanto, eu sou capaz, eu sou o super filho de Deus, né? O super irmão, super irmã. Na verdade, esse pensamento é muito carnal, gente. Só quem tem interesse em alimentá-lo é Satanás. A grande verdade é que quanto mais próximos de Deus nós chegamos, nós reconhecemos a nossa incapacidade e a nossa inabilidade de andar fora da dependência de Deus. É isso que acontece com o profeta Isaías, lá em Isaías 6, quando ele tem uma visão da glória de Deus, do trono de Deus, né? Ele vê os anjos, serafins, cantando santo, santo, santo ao Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. O templo se encheu de uma fumaça, de uma presença, de uma graça, uma glória de Deus que provavelmente nenhum de nós nunca sentiu algo semelhante aqui. Ou se alguém sentiu, é uma vez na vida. Algo fora da curva. E diante dessa experiência profunda, Isaías fala: ai de mim, porque sou um homem impuro que habita no meio de impuros lábios. Ou seja, quando você de fato tem um encontro com a glória de Deus, você passa a ter um encontro com a sua pequenez, com a sua inabilidade. É algo semelhante a você assistir um jogo de futebol e do sofá você reclamar, né? Nossa, como é que esse jogador errou um passe simples? Como é que ele errou um chute? Como é que esse cara é profissional, ganha milhões, é riquíssimo, tem muitos fãs, está lá na seleção brasileira e não conseguiu fazer a jogada certa, o drible certo. Um drible que você faz todo dia jogando com seus amigos. E aí quando de repente você vai jogar contra amigos que são um pouquinho melhores, que nem são profissionais, mas só são um pouquinho melhores que você, já passa um perrengue muito grande. Por quê? Porque falar é fácil. Quando você está diante realmente de uma grande coisa, essa grande coisa mostra o quão pequeno você é, quão pequena você é. Certa vez eu vi um vídeo de um lutador profissional onde ele precisou apartar uma briga na rua, né? E ele, para defender uma pessoa mais fraca, acho que foi até uma mulher, defender uma mulher de uma agressão de um homem,
Se colocou na frente desse homem, ele deu um golpe que nocauteou o cara. Um golpe só, nocauteou o cara. Aí todo mundo, uau, que é isso? Ele nem fez força num golpe dele e tal. Cara, lutador profissional, é outro nível. É outro nível. Não é o seu amigo ali que você vê lutando numa academia, que faz ali, ó, Thiago, 2 vezes por semana vou lá bater um saco de boxe, vou lá lutar karatê, jiu-jitsu. Um cara profissional. Um cara que ganha a vida com isso. É outro patamar. Quando você vai encarar um lutador desses, você vê o quão difícil é praticar uma luta em altíssimo nível. Quando a gente está assistindo aqui de longe, né? Poxa, uma luta tão fácil dessa, o cara não conseguiu lutar bem, não conseguiu performar bem. Então, quando você tem um encontro de fato com a glória de Deus, com a graça de Deus, com a presença de Deus, você reconhece a sua necessidade de melhora. Quanto mais perto de Deus você está, você reconhece que se não for a mão de Deus na sua vida, você não é nada, velho. E quanto mais distante de Deus alguém fica, mais altivo, mais arrogante essa pessoa fica. Mais cheia de si essa pessoa fica. E, na verdade, isso é uma grande ilusão. Então, a gente erra quando nós erramos quando nós confiamos mais em nós do que em Deus. Agora tem o seguinte, Deus, ele não tem prazer em punir. Você tem que aprender isso aqui, ó. Isso aqui agora é aula nível mentoria, tá? Deus não tem prazer em punir. Mas Tiago, a Bíblia fala que Deus corrige a quem ama. Maravilha. Não é incoerente. Mas eu lembro que nas poucas vezes que eu apanhei do meu pai e da minha mãe, eu apanhei muito pouco, né? Graças a Deus. E das poucas vezes, aí depois da surra, aí minha mãe falava assim, olha, quando eu preciso fazer isso com você, dar a você um castigo, isso dói mais em mim do que em você. Aí eu, criança, não entendia, né? Mas não, isso deve ser conversa, não é possível. É você tomar uma chineladinha ali nas pernas, um cinto, e você pensar, poxa, como é que dói mais no meu pai e na minha mãe do que em mim? Na verdade, você vai crescendo e vai entendendo o que isso significa. Muitas vezes a dura correção, ela é necessária. A correção dura, ela é necessária. Mas isso não gera prazer no pai e na mãe. A não ser que seja um psicopata, um maluco. Né? Estamos falando aqui de gente normal. Pessoas curadas, saradas. Um pai e uma mãe não tem prazer em punir o filho. Então, inclusive, isso faz alguns pais, muitas vezes, retardam a punição, porque eles não querem passar pela necessidade de punir o filho. Aqui eu não falo só de castigo físico, não, gente. Pode ser algo como, por exemplo, olha, você vai ficar um tempo aqui sem videogame. Aquela viagem que você ia fazer, infelizmente você não vai fazer porque você não se comportou bem, você não tirou uma boa nota. Um nível ali de ajuste na correção da atitude do filho ou da filha, entende? O pai e a mãe não têm prazer nisso. Então, por mais que Deus puna, não é o prazer de Deus. Então, por que eu falo isso? Para você entender que Deus ele tem profundo interesse em te restaurar. A alegria de Deus não é dizer aqui, ó, tá vendo aqui, miserável, desgraçado, vai pro inferno agora, queime, arda no mármore do inferno. Não. É bem verdade que a Bíblia fala sobre condenação eterna. Mas esse não é o prazer de Deus. Essa não é a vontade graciosa de Deus. Esse não é o anseio, o desejo do coração do Senhor. Na verdade, por mais distante e errado que você esteja, o que alegra o coração de Deus é consertar e transformar a sua vida. É por isso que mesmo Pedro tendo fugido de Jesus, por assim dizer, que Pedro ele meio que volta a viver a vida dele antiga de pescador, né? E quando ele percebe que Jesus está se aproximando ali da praia, ele até tenta meio que fugir, ele pula na água e tal, dá um migué. E aí Jesus não tem jeito, né, cara? Jesus ele vai até Pedro e começa a conversar com Pedro porque é do interesse de Deus te resgatar. Um erro não é o seu fim. Um erro não é o seu fim. Eu vim aqui hoje para dizer para muitas pessoas que um erro não é o seu fim. E aí é interessante que Deus ele já espera que nós venhamos a errar. Deus ele não espera de nós perfeição. Na verdade, na conta de Deus, já está calculado lá que você vai falhar, você vai cair, porque ninguém é perfeito. Às vezes a gente age como se, olha, Deus esperava que eu fosse perfeito e infelizmente decepcionei Deus. Para com isso. É claro que uma das etapas do processo de conversão, de confissão, de transformação interior é algo que o Espírito Santo gera em nós, que é uma tristeza pelo pecado.
Uma tristeza que gera arrependimento. É o desejo de mudança. É você reconhecer, olha, eu fiz uma escolha errada, uma decisão errada, e eu agora quero mudar. Agora, é muito diferente da culpa que Satanás coloca na nossa consciência. Satanás ele coloca culpa, porque a culpa vai te fazer fugir. Adão e Eva pecaram, culpa, fugiu. Pedro negou Jesus, culpa, fugiu. Todo mundo que tem culpa no coração vai fugir. O arrependimento que o Espírito Santo gera nos leva a correr de volta para a direção do Pai. É você ficar desesperado, buscando o auxílio de Deus. Então você está correndo, mas não para fuga, agora você está correndo para perto. Então é esse tipo de sentimento que Deus gera. Então Deus ele já espera que nós venhamos errar. Com isso eu não estou te dando um passe livre. Tiago, então eu tenho uma cota, um passe livre para poder pecar sem peso na consciência? Não, não é isso. Até porque se o Espírito Santo mora no seu coração, você não sente prazer no erro, você não sente prazer no pecado. Mas se você está distante de Deus e existe um peso no seu coração, um peso na sua mente, que está te martirizando, está te impedindo de se relacionar com Deus, eu estou aqui para te lembrar que um erro não é o seu fim. Que existiu um apóstolo, alguém que experimentou muito mais de Deus do que você, provavelmente. Que viveu muitos mais milagres de Deus do que você, provavelmente. Que andou mais perto de Jesus do que qualquer um de nós. Cometeu um erro bizarro. E ainda assim, Jesus foi lá e transformou o coração dele. E a história de Pedro, na verdade, depois daqui, é uma história gloriosíssima. Um dos apóstolos mais proeminentes de toda a história do Evangelho. Depois disso aqui. Não foi antes, não, mas depois. Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha caído, o Senhor Jesus ainda tem uma história preparada para você. O Senhor Jesus ainda tem algo guardado, reservado para você. Talvez o diabo tenha soprado no teu coração que é o fim. Talvez alguma pessoa tenha dito para você que é o fim. Talvez você mesmo está dizendo para você, é o meu fim, daqui eu não passo, esse é o meu ponto final. Mas eu estou aqui como profeta de Deus, nesse momento, para te dizer que um erro não é o teu fim. E Deus ainda tem uma história para você. Você recebe essa palavra? E eu quero declarar, para a gente fechar esse devocional, de que se você de fato receber essa palavra no teu coração, resolver se entregar de volta ao Senhor Jesus hoje, não pensa muito nas circunstâncias, não. Tiago, eu vou ter que resolver tal coisa, vou ter que isso, aquilo, não. Pergunta é a seguinte, você quer se lançar de novo nos braços do Pai? Pergunta é essa. Mais nada. Não, porque não tem igreja aqui perto, não porque isso, aquilo. Cara, esquece isso aí. Pergunta é, você quer se lançar de novo nos pés do Senhor? Se você fizer isso, o teu erro que te martiriza hoje, ele vai ser a matéria-prima de um grande testemunho lá na frente. Se você se lançar aos pés do Senhor hoje, o teu erro que martiriza e enche teu coração de culpa, hoje, amanhã, ele vai ser a matéria-prima de um grande testemunho. Olha só, nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, utilizando a matéria-prima do erro de Pedro como o fundamento de um grande milagre de transformação que aconteceu na vida de um grande homem de Deus, que poderia ter tido um ponto final na sua história com as negativas. Ter negado Jesus 3 vezes, a história dele ter acabado ali, como por exemplo a de Judas acabou, infelizmente, depois que ele traz Jesus, né? Ele fica com um sentimento tão pesado, olha a culpa, roubou o coração de Judas, ele foi lá, infelizmente, tirou a vida dele, e a história dele acabou ali. Mas com Pedro, quando Jesus entra no negócio, o seu erro se torna a matéria-prima de um grande testemunho. Então eu vim aqui para declarar essas verdades sobre a tua vida, para te fazer um convite especial, para você ter um recomeço na presença de Deus. Amém? Quero fazer uma oração contigo para fechar essa palavra. Se você foi tocado por essa palavra, manda ela para alguém. Quem sabe alguém está precisando ouvir essa palavra nesse momento. Você vai ser instrumento de Deus para essa pessoa. Mas antes, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. Te agradeço porque o Senhor é um Deus de recomeços. O Senhor pode mudar qualquer história. O mundo ainda não viu uma história que o Senhor não possa transformar, um final que o Senhor não possa trazer uma reviravolta. E da mesma forma que o Senhor Jesus foi ao encontro de Pedro, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro nesse momento, falando ao nosso coração. Nos ajuda, Deus, tendo misericórdia de nós,
para que possamos ter uma transformação impactante de vida, crendo que um erro não é o nosso fim, pelo contrário, que assim como o Senhor ainda tinha uma grande história na vida de Pedro, eu creio que o Senhor tem uma grande história na vida de alguém que está orando comigo nesse momento e agarra essa palavra. Te peço uma bênção especial sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante para essa transmissão chegar para outras pessoas. Te convido também, antes de sair essa transmissão, coloca aqui um comentário sobre como Deus falou ao teu coração através dessa palavra, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você também me encontra lá no Instagram, @tbatista8, sempre tem devocional, tem conteúdo, tem palavra todo dia lá pra gente crescer, para nós crescermos juntos em Cristo, em nome de Jesus. Shalom no teu coração, a gente se vê por aí, gente, até a próxima. Tchau, tchau.